Glória a Deus. Nesse domingo maravilhoso, hoje a gente tem um assunto muito gostoso dentro desse livro do Êxodo que estamos estudando. Hoje vamos falar sobre o Sinai. E fomos até o capítulo 15 na aula passada e vamos retomar da onde a gente parou, e do 15, 24 a 26. Ele diz assim: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. 26. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, veja que o povo, eles estavam o quê? Escravos no Egito. E daí, lá no Egito, o que esse povo fazia? Reclamava. Aí Deus mesmo, ele fala assim, ouvi o meu povo e vou libertar eles. Né? Então, aqui no 15... esse povo já saiu do Egito, esse povo está caminhando já, né, com o Moisés. O que esse povo começa a fazer? Desde lá diante de abrir o mar, reclamar. E aqui você vê que nesse capítulo 15 que eles começam a reclamar da água. Aí o Moisés, ele pega e torna aquelas águas amargas em águas doces. Aí em seguida a gente vai ver esse povo reclamando da comida. E aí aqui Deus, ele dá também estatutos ao povo e ele fala: olha, se vocês me ouvirem, né, prestarem atenção, se andarem na minha presença, vocês nunca vão ter esses problemas. Deus já está ali insistindo, né? Olha, anda comigo, me obedece que vai ficar tudo bem. E aí no 16, do 1 ao 10, a gente vê eles com outra reclamação. Eles beberam a água, agora o povo quer comer. Né? Agora a gente vê lá, do 16, no versículo 2 e 3, fala assim: Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados. Olha isso, gente, olha o que esse povo fala, Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Gente, esse povo viu o mar se abrindo. Esse povo já tinha nuvem de dia e já tinha coluna de fogo de noite, né? E aí Deus faz um bando lá de codornizes, de pássaros, voar sobre o acampamento e cair lá mortos, e eles comeram carne, né? Eles falavam lá, a gente tinha carne na panela. Deus dá carne, Deus dá pão, Deus traz o maná, né? E tinha ali uma ordem também nesse versículo, né? Deus dá instrução de como que eles devem se comportar ali com o maná. O maná caía de manhã, uma camadinha fina de maná na terra, o povo eles iam colher,
e eles iam colher para cada dia o necessário para aquele dia. No sexto dia, aí eles iam colher em dobro, porque no sétimo dia eles iam descansar, não iam recolher o maná. E aí Deus vai fazer com que aquele maná da sexta, né, da sexta desce para a sexta e para o sábado. Tinha gente que era gulosa, ia lá, pegava mais maná do que devia. No outro dia, o maná apodrecia, porque tinha que pegar a porção do dia, né? Todos os dias, o pão de cada dia. Deus estava dizendo assim: olha, vocês precisam aprender a depender de mim. Era isso que Deus estava falando para o povo: olha, eu vou sustentar vocês. E Deus questiona Moisés por conta disso, né? Por conta de que o povo, Deus dá essa ordem sobre o maná, e o povo está recolhendo mais do que devia, e Deus vai lá e Deus questiona Moisés. A gente vê no 16, 28... Olha só, então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Por que Deus questiona Moisés aqui sobre essa desobediência do povo? Porque Moisés, ele é o representante de Deus diante do povo, né? E do povo diante de Deus. O Moisés, ele é o sacerdote ali. Moisés, ele fica ali no meio do povo, intercedendo, né? Ali pelo povo, intercedendo a Deus pelo povo, mas trazendo ao povo as ordens de Deus. E aqui Deus está falando do sábado, Deus está dando as instruções. Moisés, como líder, ele era responsável por tudo que aquele povo fazia, tanto de certo quanto de errado, né? Porque diante de Deus, ele representava o povo diante de Deus da mesma forma que ele representava Deus, né? Para o povo. Entra aqui no capítulo 17, do 1 ao 7, o povo murmura mais ainda. Olha lá, 17, 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Gente, que dificuldade que esse povo tinha de entender que Deus estava no meio deles, né? Porque os sinais eram visíveis. Então, veja que o Êxodo, ele mostra claramente que Deus, ele chamou um povo e esse povo não está correspondendo a ele como deveria corresponder. Essa é uma característica que o Êxodo mostra, um povo realmente cabeça dura, né? E aí, porque, gente, o negócio da panela eu acho inacreditável, porque a gente tinha fartura. Gente, eles passavam fome no Egito. Quando que esse povo tinha carne para comer no Egito? Para falar que comiam carne com fartura, pão com fartura. Um povo escravo, eles clamavam para Deus livrá-los da escravidão. Você vê como o povo esquece rápido? Né? E, assim, ainda bem que a gente não é assim, né? Nossa, como a gente é diferente desse povo. Porque a gente fala da cabeça dura desse povo, mas lembra que eu falei para vocês na semana passada? O que importa aqui é a gente se ver aqui nesse povo. A gente precisa olhar para esse povo e se ver. Por exemplo, não tem gente que caminha com o Senhor fielmente, alegremente, por vários anos da sua vida? Tem ministério na casa do Senhor até. E um dia, eu conheci um caso. Assim, um dia, um parente seu morreu.
E, diante da morte daquele parente, a pessoa se rebelou contra Deus. Nesse tempo que a pessoa estava caminhando com o Senhor, em todos esses anos, ela não viu milagre? Inclusive milagre de cura, essa pessoa teve. Cura física. Ela não viu Deus na vida dela o tempo todo? Mas bastou uma coisa. É como esse povo. Eles viram o mar se abrindo. Eles viam coluna, eles viam nuvem em cima deles, eles viam coluna de fogo para livrá-los das feras e do frio, mas bastou faltar água. Bastou, e olha que nem faltou água, a água era amarga, tá? Tinha água, mas era amarga. Era o caso do povo dizer, ó, a água está amarga, mas vamos confiar em Deus. Né? Nós estamos aqui, porque nós passamos por esse território, gente, é um território muito difícil. Lá do Egito, da onde eles estavam, até esse percurso onde nós estamos, nesses capítulos, que eles estão indo para o Sinai, onde Deus vai dar as leis e os estatutos e tudo mais, é um caminho que aqui do lado, só montes com muito pouca vegetação. Você vê uma coisinha aqui, outra ali, tanto que eles só criam cabras e camelos que não exigem tanto, né? E do outro lado, você só vê mar. Então, e calor. Então, é um caminho duro, mas esse povo já tinha visto Deus agindo, e Deus falou, vou levá-los para a terra prometida. Era para esse povo estar reclamando assim? É para a gente caminhar com o Senhor tanto tempo da nossa vida e por causa de adversidades, esquecer tudo que Deus fez por nós e começar a murmurar? Quando a gente faz isso, a gente está se comparando a esse povo. Do mesmo jeito. A gente precisa começar a se ver, né, nesses primeiros capítulos da Bíblia. Se ver para quê? Para a gente entender que nós vivemos no tempo da graça, nós somos muito mais privilegiados que eles, né? Porque aqui eles estão, não têm o tanto de informações que a gente tem, eles não viveram o tanto de milagres, assim, eles não tiveram essa constância, essa dádiva da graça que nós temos em Jesus, né? Eles não tinham esse entendimento que nós temos do Espírito Santo habitando em nós. Então, nós precisamos ser muito melhores que eles. Por quê? Porque nós temos subsídios para isso. Mas muitas vezes, apesar de tudo que temos, nós ainda podemos ser comparados a esse povo. Então, em nome de Jesus, Deus, Ele mostra a palavra dEle para a gente, nos dá esse entendimento para quê? Para a gente melhorar, não é? E muitas vezes a gente ainda se vê aqui. Começa, então, no capítulo 17, a primeira guerra. Eles tinham andado bastante, eles já estavam próximos do Monte Sinai. Aí vai ter aquela guerra, pessoal. Lembra que o Moisés, enquanto estava com as mãos levantadas, o povo ganhava a guerra. Aí, quando as mãos dele baixavam, o povo começava a perder a guerra, né? E daí vem as pessoas ali para ajudar a segurar os braços dele. E quando ele permaneceu de mãos levantadas com a ajuda, né? E nós precisamos de ajuda, a gente não consegue fazer as coisas sozinho. Por isso que é a igreja, é o corpo, são todas essas pessoas. Por isso que quando a pessoa está fora do corpo, ela tem mais dificuldade para vencer, ela se torna fraca, porque aqui nós nos suportamos em amor. Aqui é assim, a gente vai na igreja, a gente consegue ficar com as mãos levantadas, com apoio dos irmãos,
né? Então, aqui essa primeira guerra. Depois, no capítulo 18, Jetro, ele chega trazendo a esposa e os filhos de Moisés. Lembra do Jetro, lá de Midian, né? O sogro de Moisés. Moisés casa com a filha do Jetro. Jetro era um sacerdote. O Jetro aconselha Moisés sobre a liderança do povo, fala, olha, coloca aí chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10, porque o Jetro, ele chega lá, ele vê o Moisés enlouquecido, porque toda hora chegava um dizendo, o cara chutou meu cachorro, falou mal do meu filho, enquanto que o Moisés, ele tinha casos muito mais importantes para resolver. Aí o Jetro falou assim, Moisés, você não vai dar conta disso não. Faz o seguinte, coloca chefes sobre esse povo, faz uma hierarquia. E aí só vão trazer para você os casos realmente sérios, né? Os casos mais bobos, eles resolvem. E aí, então, Moisés segue o conselho do seu sogro e começa a organizar a liderança. Tanto que o Jetro, ele é tido até os nossos dias como o pai da administração. Né? Surge aqui já essa organização que é extremamente importante. Daí, no capítulo 19, agora chegou a aliança. No 19:1. No 3º mês da saída dos filhos de Israel à terra do Egito, no 1º dia do mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, esse povo ele levou 3 meses, gente, andando para chegar no Sinai. A gente foi de ônibus e demorou para chegar, né? Demorou, lá de onde eles estavam, né? Para o Sinai é um chão. Eles demoram 3 meses ali para chegar aonde Deus queria falar com ele. Demorou bastante essa caminhada. Do 2, não vou ler, senão a gente não vai dar para eu chegar onde... Não, eu vou ter que ler sim, gente, é importante. Tendo partido de Redefim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, ainda falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha só a proposta que Deus faz. Se vocês me obedecerem, se vocês me seguirem, se vocês seguirem os meus estatutos, vocês serão minha propriedade particular. Vocês vão ser o meu povo. Gente, é interessante como o Antigo Testamento ele tem essa ligação com o Novo Testamento, porque lá na frente, nós vamos ver Pedro, na sua carta, Pedro vai citando isso, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O que significa, gente, Israel ser um reino de sacerdotes? Significa que essa nação, ela está diante de Deus, representando toda a humanidade e vice-versa. E essa nação, ela vai representar Deus para todas as outras nações. Então, eles vão ser um reino de sacerdotes, né? Desculpe. Então, um reino. Vocês vão ser um povo que vai fazer a ligação entre mim e os outros povos. Como em Abraão. Lembra Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra.
Gente, esse sempre foi o projeto de Deus, e Deus, ele está seguindo esse projeto. Então, o povo aceita a proposta de Deus, né? E Deus manda preparar lá o povo, manda o povo ficar diante do monte. Moisés sobe, né? E vai buscar de Deus, né, as leis. Mas foi uma coisa, gente, maravilhosa isso. Porque o povo fica ali embaixo do monte e eles veem, Deus fala com o povo ali. E o monte, ele começa a tremer, ele começa a fumegar, eles ouvem Deus falando, o povo fica aterrorizado, né? E aí a gente ainda vai falar um pouco sobre esse episódio, mas a gente vê aqui dos capítulos 19 até o capítulo 31, o Moisés está lá em cima no monte, né? Nesses 40 dias ele fica lá. E aí a gente vai ver do 20 ao 31, que são todas as instruções que Deus dá para o Moisés, né? Na verdade, ele dá também todas as instruções para montar o tabernáculo. Deus diz assim, ó, tá bom, vocês aceitaram a minha proposta? Então, já que vocês aceitaram, eu vou montar o local onde eu vou ficar no meio de vocês. É muito lindo isso, gente. Deus, ele começa a dar instruções para Moisés de como fazer para ele morar, para ele sair dali do Monte Sinai e morar no meio do seu povo, né? E lá no capítulo 32, a gente vê, né, aquele incidente do bezerro de ouro. Eles falam, que isso, ele está demorando demais. Ele subiu, ele morreu lá em cima, já faz 40 dias que o Moisés está lá, e ele não vai voltar mais. Então, vamos resolver esse problema. Eles vão para cima de Arão. Arão, ele não tem o pulso firme. Olha que interessante isso, gente. O que é a liderança? O Arão, ele está ali do lado de Moisés, por quê? Porque ele fala muito bem. O Arão não fala bem? Aí o Senhor não fala assim, olha, você vai ser, Moisés, você vai ser por Deus para Arão, e Arão o profeta para o povo. Porque o Moisés, quando é chamado, fala, que isso, Senhor, eu sou gago. Eu não. A gente, pelo que ele fala, a gente entende que ele é gago. Ele fala assim, eu sou duro de língua, eu não sei falar. Ele era um homem extremamente inteligente, né? Uma mente brilhante. Moisés, ele tinha uma mente brilhante, mas ele não sabia se expressar, né? E o Arão sabia. Só que olha só, o Moisés não sabia se expressar, mas o Moisés sabia liderar. Porque a primeira dificuldade que o Arão teve, o que o Arão fez? O que o povo quis. Moisés jamais faria isso. O Arão fez o que o povo quis. E aí, o que o Arão faz? Me dá todas as joias. Lembra que eles vieram com todos os despojos do Egito? Vê aí o que vocês têm de ouro e tudo, vamos derreter, vamos fundir. Fazem lá o bezerro de ouro, né? E aí eles ainda pegam a imagem, e o Arão ainda fala, esse aqui é Yahvé que tirou vocês do Egito. Olha que loucura, gente. Esse aqui são os deuses que tiraram vocês. Você vê que o Arão, ele deixou a ira dele, né? E o povo adora e fala, né? E aí o Deus fala lá em cima para Moisés, Moisés, desce lá que o povinho que você trouxe do Egito, olha o que eles estão fazendo. Gente, esse incidente não é uma coisa tranquila, né? Porque o Moisés, ele desce realmente e ele chega irado, ele quebra lá as tábuas dali, ele fala assim para o povo, quem é idólatra, quem não é idólatra fica desse lado, quem é idólatra fica desse. Quer dizer, tinha muito idólatra no meio deles, né, gente? Ali a gente viu que
aquele povo pagou com a vida. E aí, no 19, o povo concorda, Moisés manda o povo se preparar, né? O povo se arrepende, Moisés manda o povo se preparar, ficar lá nos pés do monte, e aonde vai acontecer, né? Toda aquela manifestação. E aí também entra no capítulo 20, que são os 10 mandamentos. E aí, Deus diz, olha, essa daqui é a parte de vocês, a parte do povo, os 10 mandamentos. Em suma, por quê? Os 10 mandamentos é o resumão das leis, né? Porque, na realidade, são 613 leis que Deus deu para Moisés, lá em cima. Mas o resumão de tudo isso, para o povo, ficou 10 leis. Deus pega Moisés nesses 40 dias e dá essas leis para eles. E os 10 mandamentos, eles são divididos em 2 blocos. Tá? O primeiro, os 5, são em direção a Deus, ao lado religioso. E os outros 5 são em relação ao próximo, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, esse é um cumprimento de toda a lei. Tá? Porque primeiro, os 5 primeiros é em relação a Deus, os outros 5 é em relação ao próximo. Os primeiros, né? Você só vai ter um Deus, o primeiro bloco. Você só vai ter um Deus, você vai guardar o sábado, não ter imagens, não tomar o nome de Deus em vão. Né? Então, você tem esses mandamentos em direção à vida religiosa, em direção a obedecer a Deus. E os outros 5 em relação ao próximo. Não vai matar, não vai roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Né? Então, essa é dessa forma que é resumida a lei. Deus fala assim, a minha proposta é essa. Aí o povo diz, tá bom, a gente aceita a proposta. Né? E interessante, gente, que ali, esse é o único momento que Deus fala diretamente com o povo, nesse episódio do Sinai. É a única vez que Deus fala diretamente a esse povo. Todas as outras vezes, Deus vai falar diretamente para o Moisés. Né? Porque quando o Deus fala, olha, separa o povo que eu quero falar com eles, né? Deus está querendo o quê, gente? Deus está querendo ter intimidade com esse povo. Né? Deus está querendo ser realmente o Deus desse povo. Né? Mas o povo, ele teme o espetáculo lá da presença de Deus, aqui no 20:18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clamor da trombeta, e o monte fumegava, olha que loucura, e o monte fumegava, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe, e disseram a Moisés, fala você com eles, com ele, ou seja, com Deus, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha só, gente, quando eles viram o monte fumegando, os trovões, Deus falando. Gente, eu fiquei imaginando o espetáculo que foi isso, né? Deus ali no cume do monte, porque nós subimos o Monte Sinai. Eu falei que eu nunca mais ia subir, mas já estou com vontade de subir de novo. Só que dessa vez eu vou subir de camelo. Mas subir um trajeto grande de camelo, só um pedaço a pé, porque, gente, é difícil subir
aquele monte. E hoje tem toda uma estrutura por causa do turismo, né? Eles têm lá, fizeram lá as passagens para ser um pouco melhor. E na época de Moisés, que era aquele monte de pedra, quanto tempo que o Moisés, né, demorava para subir e descer ali? Mas é algo espetacular. Quando você sobe ali, você entende por que Moisés ficava tanto tempo ali, porque realmente você sente a presença de Deus naquele lugar. Não é só a paisagem, que é diferente de tudo que a gente conhece aqui no Ocidente. Não é só a paisagem, é o conjunto de tudo. Deus escolheu aquele lugar. Deus morava ali. Tanto Deus morava ali, que Deus fala assim, ó, já que a gente resolveu aqui, que vocês aceitaram o pacto, eu vou te mostrar, Moisés, algo que eu tenho aqui em cima, que eu quero que você construa aí, lá embaixo, para eu morar no meio de vocês. E aí Deus dá o que a gente vai ver na próxima aula, que é todas as instruções para construir o tabernáculo. E Deus sai lá de cima do monte e passa a morar no meio desse povo. Só que Deus, a presença de Deus naquele monte não era uma coisa tranquila, né? Quando eles viram tudo aquilo, Deus falando, todo aquele poder, toda aquela glória, uma nuvem em cima, né? E o povo, gente, aquele povo já tinha visto tantos sinais de Deus. Mas aquilo foi demais para eles, porque uma nuvem em cima do povo, uma coluna de fogo já é algo espetacular, não é? É espetacular, gente. Mas só que no monte, o monte tremia. Era assim, o monte tremia, fumegava, trovões. Ai, gente, foi demais, né? Eu ia correr, me jogar, né? E um negócio assim extraordinário. Aí o que o povo faz? O povo fala, não, Moisés, vai você. A gente não quer isso, não. Não, a gente tem medo. A gente não quer ter intimidade com ele. Porque o que Deus queria? Deus estava se mostrando para esse povo, gente. Deus queria ter intimidade com eles. Né? Deus, o povo pega nessa hora, dá um passo para trás e fala, não, a gente não quer ter essa intimidade com Deus. Aí o povo diz, Moisés, vai você, o que Deus falar para você, você fala com a gente, porque a gente tá com medo. Você fica como intermediário entre nós e Deus. Então você vê que Deus ele fez tudo, né? Olha, vocês querem ser meu povo? Vocês querem ser meu povo? É assim que eu vou me mostrar para vocês, né? Porque a gente vê que Deus ele escolheu o Moisés para ser líder, mas na verdade ele queria ter outro tipo de relacionamento com o povo, né? Mas o povo não aceitou. O povo não aceitou, o povo preferiu o temor de longe, né? O respeito de longe do que a intimidade com Deus. É uma loucura isso, não é, gente? É uma loucura. E aí a gente vê uma série de leis aparecendo no capítulo 23, né? Foi feito a proposta do pacto, os 10 mandamentos. Do 21 ao 23 a gente vai ver as leis apresentadas aqui como um resumo. Leis sobre servos, leis sobre violência, leis sobre propriedade, algumas leis civis e religiosas. E aqui a gente vê no 23, testemunho falso e injúria, deveres dos juízes, não oprimir o forasteiro. Você vê que Deus, ele está formando uma nação
Por isso que ele escolheu o Moisés. Na verdade, Moisés ele foi um grande legislador. Por quê? Porque todas essas leis estabelecidas aqui, elas precisavam que alguém as botasse no papel, que botasse isso em prática, né? Uma pessoa capaz de formar documentos. E você vê, porque você vê, quando você lê todos esses capítulos, você vê que é a constituição deles. Gente, tem até um código penal aqui. Então, esta é a constituição deles. Deus está formando uma nação. E era necessário isso. Por quê? Porque eles tinham mentalidade de escravos. Então, Deus pensou em tudo. Quando a gente vê Levíticos lá na frente, vocês vão ver como Deus pensa em tudo, nos mínimos detalhes. Né? Deus fala, olha, vocês não vão oprimir o estrangeiro, porque vocês já foram estrangeiros no Egito, vocês sabem da dificuldade que é isso. Então, veja bem, quando a gente vê, nós vivemos isso há alguns anos atrás, sobre todos esses refugiados que invadiram diversos países do mundo, inclusive o Brasil. O que Deus manda a gente fazer com eles? Olha, vocês não vão oprimir o estrangeiro. Vocês sabem como é difícil estar fora da sua terra. Vocês sabem como isso oprime o coração. Vocês precisam ser gentis com os estrangeiros. Vocês precisam ajudá-los. Eles estão longe da sua terra. Você vê a importância da terra para Deus, a importância da nação para Deus. Por que Satanás quer quebrar tudo isso? Satanás quer quebrar a família, quer quebrar a nação, ele quer mexer na Constituição para colocar leis que sejam contra a palavra de Deus. Você vê que tudo que Deus tem como algo importante e valioso, ele tenta, né, desfazer aquilo, né, fazer lá, colocar o código do inferno, né, dentro da família, das instituições familiares, da nação, e por aí vai. Aí a gente vê o ano do descanso da terra, né? Após 6 anos, era assim, o povo tinha que trabalhar na terra por 6 anos, no 7º não era para plantar nada. Deixa a terra descansar. Para quê? Para ela se recuperar. E aí depois vocês vão começar a plantar de novo. Gente, hoje, no nosso tempo, os cientistas afirmaram que isso é o certo. Olha só, Deus já tinha falado lá no Êxodo. Hoje a ciência fala, é isso certo. Né? Você precisa, em alguns lugares, já se faz isso. Até tem um sistema de mudança de cultura. Eles cultivam alguma coisa nesse ano de descanso que não vai exigir muito da terra. E Deus já tinha falado isso lá atrás, gente. E no 7º ano, vocês não cultivam a terra. Deixa lá a terra descansar. Depois vocês plantam de novo. Então, no ano anterior, ao 7º ano, vocês vão fazendo provisões para passar um ano sem colheita. Não foi o que o José fez? José fez exatamente isso, gente. Então, no 6º ano, vocês vão produzir mais, né? Vocês vão ter que fazer reserva, vocês vão ter que economizar, porque no 7º ano vocês não vão plantar. Esse foi o planejamento que Deus colocou lá para o povo também, para preservar a terra. Por motivos humanitários, vocês vão guardar o sábado. Por quê? Esse povo tinha que aprender a descansar, gente. O povo, ele tinha sido escravo a vida inteira. Eles não sabiam o que era descanso. Então, Deus vai fazendo tudo isso. Deus institui as festas. Ó, que Deus alegre. Aí Deus vai colocando. Porque escravo tem festa. Deus vai instituir as festas dos pães asmos, que é a continuação da pesca, da Páscoa, desculpe. A festa da cega, que é das semanas, que são as primeiras colheitas. A chamada de Pentecostes, a festa dos tabernáculos. E aí a gente vê lá no 23:19...
23. As primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então, isso aqui explica, por exemplo, por que o judeu não come carne com leite. É esse capítulo que explica. Por quê? Né? Vocês não vão comer carne cozida no leite da sua mãe. Né? Só que eles levaram isso como um todo. Né? Então, eles não comem carne com leite. Por exemplo, estrogonofe. Judeu come? Não. A gente não coloca leite? No mistura leite na carne, não come, é a cultura do lugar. Por isso é muito importante quando você vai a um país, principalmente um país de cultura judaica, estudar principalmente as leis de alimentação deles, porque eles levam isso muito a sério. Levam a sério até hoje. Né? A primeira vez que eu fui a Israel, em 2005, por exemplo, tinha uma pessoa com a gente que ele tomava uma medicação de manhã e ele tomava essa medicação com leite. E daí ele foi lá, fez o prato dele, né, do café da manhã, colocou alguns frios no prato, inclusive presunto. E daí, depois, ele pediu para o garçom lá trazer um leite para ele, que ele ia tomar o comprimido. E, assim, aquilo foi um constrangimento, causou um constrangimento, porque o garçom não teve jogo de cintura para entender que ele era um estrangeiro, e ele também, como estrangeiro, não teve a sensibilidade de estudar qual era a cultura daquele país, e aí é um insulto para eles. Você está comendo o presunto, que é uma carne, e tomar um leite. Por quê? Porque não se mistura carne com leite. Aqui no Brasil, mesmo em São Paulo, onde a gente tem uma Higienópolis mesmo, que é a maior concentração de judeus que a gente tem aqui, a gente vai ver empórios que são mesmo já especializados na alimentação deles. A alimentação toda vem escrito kosher, né? Que os judeus sabem que ali eles podem comprar aquilo ali sem medo, que é dessa marca, porque eles sabem que é feito com todo o cuidado para respeitar todas essas leis de alimentação deles. Os adventistas, por exemplo, eles seguem o máximo do judaísmo, né? Que assim, a maioria dos adventistas, eles não comem carne de porco, não todos não comem carne de porco, né? E muitos deles não comem nem carne de animal nenhum. Eles guardam o sábado, porque seguindo todos os rituais, né? E nós temos uma teologia mais paulina. Nós somos os gentios que fomos enxertados nessa videira. Né? Então, Paulo, ele fala várias vezes sobre comer carne e tudo mais, né? Que ele fala, olha, isso não vai te contaminar. Você é judeu, você continua sendo judeu. Você continua na tua circuncisão, você continua no teu não comer carne, em todas as leis judaicas. Você é gentil, você continua do jeito que você é. Isso não vai te contaminar. E ele ensina, olha, tudo que entra pela boca não vai te contaminar. O que vai te contaminar é o que sai. Por quê? Porque a nossa questão, é que em Cristo a lei foi abolida. Algumas leis não foram abolidas, mas, por exemplo, as leis civis do Antigo Testamento, elas não são aplicadas a nós.
E as leis rituais do Antigo Testamento, elas não são aplicadas a nós. Por quê? Porque acabou o ritual, porque Cristo foi o último e perfeito sacrifício. Então, as leis rituais do Antigo Testamento, elas não cabem mais a nós. Jesus fala, olha, eu sou o Cordeiro, o sacrifício final. Ali começou a nova aliança. Então, o que ficou, gente? As leis morais apenas, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender no Antigo Testamento, porque a gente vai ler um monte de versículos de coisas que não se podia e que a gente hoje faz. E fala, meu Deus, mas a gente faz ou não faz? Pode ou não pode? Então, a gente tem que entender isso. As leis rituais, elas não cabem a nós. As leis civis, elas não cabem a nós. O que ficou? As leis morais. As leis morais continuam sendo. Por isso que Cristo fala, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim confirmar a lei. Né? Mas não existe mais a lei ritual. Por quê? Porque o sacrifício final foi ele. Ele próprio aboliu a lei ritual. E a lei civil? A lei civil também não cabe a nós, gente. Deus estava formando uma nação. A nação de Israel. O Brasil não é Israel. A Europa, todos os países da Europa não são Israel. Os Estados Unidos não é Israel. Essas leis foram para esta nação. Estes escravos que Deus libertou, né? Aquele clã que virou aquela multidão e que agora está virando o povo de Deus. Para Deus transformar aquele povo numa nação, Deus tinha que montar uma constituição. Então, essa não é a nossa Constituição. Nós não seguimos as leis de Israel e nem de outros países. Nós seguimos as leis, cada país vai seguir as suas leis. Então, as leis civis também não nos cabem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver muitas vezes, algumas vezes na TV, por exemplo, alguns debates, né? Por exemplo, quando a gente fala de homoafetividade, né? Fala assim, vocês falam aí de homoafetividade, lá que não pode, homem com homem, mulher com mulher, mas e aí, por que vocês não apedrejam o adúltero? Aí você vai falar o quê? Ih, caramba, e agora? Como é que eu saio? Como que eu saio dessa? Né? Como que eu saio desse negócio? Mas a gente sai dessa forma. Essa era uma constituição deles, eram as leis civis deles. Nós não temos nada com isso. Nós não temos nada com ritual. Hoje a gente não monta um altar no meio da igreja, pega um cordeiro e mata e derrama sangue. A gente não precisa mais disso. Por quê? Porque as leis rituais não têm nada conosco. O que nós entendemos é que ficamos com as leis morais. E eles falam, então, por que vocês não apedrejam, vocês só condenam, né, o outro? Por que vocês não apedrejam os adultos? Né? Mas por quê? Porque querem distorcer as coisas. E aí, é interessante que eu fui fazer algumas pesquisas, e é engraçado que a palavra usada para homossexualidade, assim, homem com homem, mulher com mulher, fala que é abominação ao Senhor. E aí você vai buscar essa palavra abominação, e ela aparece somente em questões morais. Somente uma vez ela aparece como falando sobre a adoração a um Deus. O restante é falando sobre abominação sexual e outras abominações morais. Então, essa questão da abominação, ela não é usada nas leis civis, mas ela é usada nas leis religiosas. Ela é usada somente nas morais. Então, é importante a gente entender essa diferença, ok? Então, na próxima semana, a gente vai para o capítulo 24. Vamos terminar aqui essa aliança que ficou assim bem
faltando só um pedacinho, mas só falta 10 minutos para começar o culto, então a gente vai ter que terminar. Semana que vem, não percam, a gente vai falar sobre o tabernáculo. Tá? Então, é uma aula assim, muito bacana, vocês vão gostar muito, e eu aguardo vocês